Fala, aluno focado, meu nome é Douglas Prado, sou professor de língua portuguesa e hoje vamos começar mais um assunto aqui dentro de língua portuguesa, tá? Vamos começar a falar de acentuação gráfica, vamos lá. Aqui, ó, acentuação gráfica, primeiro uma definiçãozinha para depois entrar em cada regra, tá bom? Aqui, ó, a acentuação gráfica é feita através de sinais diacríticos que, sobrepostos às vogais, indicam a pronúncia correta das palavras no que se respeita à sílaba tônica. Então, quando você pensar em acentuação gráfica, você tem que pensar em sílaba tônica, sílaba forte, tá? E no que respeita à modulação aberta ou fechada das vogais, né? Isso aqui é só uma definição para você dar o primeiro passo. Você vai ver que a definição ela é um pouquinho mais complicada do que as regras. As regras não tem necessariamente o que ensinar, né? Na verdade, eu vou falar para vocês e vocês vão ter que necessariamente memorizar grande parte das regras, mas é um assunto tranquilo e eu tenho certeza absoluta que depois dessa aula você vai conseguir acertar todas as questões em relação à acentuação gráfica, tá? Vamos lá, primeira regrinha, tá? Você precisa memorizar. Douglas, eu tenho que memorizar tudo agora na primeira aula? Claro que não. Tá? A ideia não é memorizar tudo agora, não. Você tem que se concentrar para entender. Se você puder memorizar agora, show de bola, perfeito. Mas a ideia não é memorizar tudo na primeira aula, não. Ninguém é super-homem, ninguém consegue fazer isso. Então, qual é o seu papel agora? Folhinha de A4 ou um caderno mesmo normal, monte o seu resumo desta aula, para daqui a pouco você fazer as suas revisões e ficar muito bom nessa aula aqui. Beleza? Aqui, ó. Acentuam-se os monossilábicos tônicos terminados em aás, eés, oós, tá? Douglas, o que é um monossilábico? Monossilábico é uma palavra com uma sílaba apenas, como aqui, ó. Lá, cá, pá, fé, pé, é, pó, nó, só. Todas essas palavras são monossilábicas, tá? Tá, mas além disso, tem que ser tônico? Sim, é preciso ser tônico, ou seja, forte, né? Por isso que a preposição de... Deixa eu pegar aqui um piloto melhor. Espera aí, só um instante. Pronto. Por isso que a preposição de, essa preposição aqui, ela não tem acento, porque apesar de ela ser um monossilábico, ela não é forte. Show de bola? Então, para eu acentuar o monossilábico, ele tem que ser tônico e tem que terminar em aás, eés, oós. Show? Por isso que eu não acentuo tu. Tu é um monossilábico? Sim. Ele é forte? Sim. Por que não tem acento? Porque não existe uma regra para acentuar um monossilábico tônico terminado em U. Ok? Show de bola. Então vamos caminhar aqui. Primeira regrinha para você memorizar. Bom? Próxima regra aqui, ó. Oxítonas. São acentuadas as que terminam em aás, eés, oós, mns. Então, repare que quando eu falei dos monossilábicos, as terminações são aás, eés, oós. Aqui nas oxítonas, além das terminações aás, eés e oós, entra aqui mais duas terminações, m e ns, tá? Então, por que eu acentuo o sofá? Porque é uma oxítona terminada em a. Por que eu acentuo o marajás? Porque é uma oxítona terminada em AS e assim vai, beleza? É uma regra, você precisa necessariamente respeitá-la, beleza? A mesma coisa aqui, ó. Também, por que eu acentuar esse indivíduo aqui? Porque é uma oxítona terminada em EM. Por que eu acentuo parabéns? Uma oxítona terminada em ENS. Show? Bem tranquilo. Vamos ao próximo assunto. Próxima regra, né? Paroxítonas. São acentuadas todas as palavras que terminam em... Olha só, aqui você pode gravar com duas regras, né? Você pode gravar com essa primeira regra aqui, ou seja, todas as paroxítonas que terminam em iis, us, ão, r, x, l, n, ps e de tombo, você vai acentuar. Essa é um modo de você gravar. Tem outro modo também. Qual seria outro modo? Aí você vai ter aqui o nosso bizu focado. Como assim, Douglas? Explica? Claro, vou explicar. Veja essa outra regra, essa outra forma de você
entender. Você não vai acentuar as paroxítonas terminadas em AAs, EEs, OOs, MNS. Douglas, mas o que isso tem a ver com o que você falou antes? Olha só, aqui tem uma regra de paroxítona. Ele diz que é o seguinte, sim, você pode acentuar as paroxítonas com essas terminações, mas são muitas terminações. Como você vai gravar isso aqui tudo? É mais fácil você pensar assim, ó. Não se acentuam as paroxítonas com as terminações de oxítonas. Basta pensar o seguinte, se aquela palavra é uma paroxítona e terminou em AS, ES, OS, MNS, você não pode acentuar. Quer ver? Aqui, ó. Táxi. Táxi. Será que táxi tem acento? Vamos supor que caiu na sua prova. Será que táxi tem acento? Você pensa assim, é uma paroxítona? Sim, é uma paroxítona. Essa aqui é forte, né? Aí você vai se lembrar dessa regra. O Douglas me falou que eu não posso acentuar as paroxítonas terminadas em AAs, EEs, OOs, MNS. Táxi termina em AAs, EEs, OOs, MNS? Não termina. Então eu posso acentuar. Beleza? Grava desse modo. Cachorro, cachorro, cachorro. É uma paroxítona? Sim, cachorro é uma paroxítona. Terminou em AAs? Não. Terminou em ES? Não. Terminou em OS? Sim, terminou em O. Então eu não posso acentuar. Show de bola? É melhor você gravar desse modo do que do modo anterior. Douglas, eu já gravei pelo modo anterior. Beleza. Douglas, quero gravar pelos dois modos. Perfeição. Ok? Mas só esse, sabendo esse aqui, já basta para você. Vamos caminhar aqui. Outra regrinha, a regrinha mais famosa, né? Você vai acentuar todas as proparoxítonas. Aqui, ó. Como são as mais raras, todas levarão acento, tá? Os gramáticos observaram que existem poucas proparoxítonas no dicionário. Se existem poucas, acentuam-se todas. Não faz sentido? Então aqui, ó, é o caso de lâmpada, música, sábado, exército. Tá bom? E a própria gramática, você vai acentuar todas. Repare que esse assunto aqui, né, a acentuação gráfica, é um assunto bem tranquilo, né, que é uma aula que vai fluindo naturalmente, tranquilamente, não precisa ficar desesperado. É uma aula tranquila que só com o tempo, com revisões, você vai, eu acho que na terceira revisão desse assunto, você já vai conseguir ficar afiado, vai conseguir gravar tudo, tá bom? Aqui, ó, regras especiais, né? Nem tudo é perfeito, então eu vou começar aqui a falar uma regra especial. Acentuam-se o I e o U quando são a segunda vogal tônica de hiato, né? Se você não sabe, você já sabe, eu sei que você sabe, mas eu estou aqui fazendo relembrando o que você já sabe. Hiato é quando eu tenho encontro de duas vogais, né? Quando isso acontece não pode acontecer numa sílaba, né? Então você tem que ter uma separação, tá? Então hiato, encontro de duas vogais. Como eu não posso ter duas vogais numa sílaba, então tem que ter a separação. Ou seja, quando essas letras aparecem sozinhas ou seguidas de S numa sílaba. Olha só, saída. Por que aqui eu tenho que acentuar o I? Porque é a segunda vogal do hiato, né? Aqui eu tenho uma vogal A e a segunda, o I, ele passa a ser uma vogal, né? Porque o I e o U são essencialmente semivogais, né? Quando eles aparecem fracos, eles são semivogais. Quando eles aparecem fortes, como aqui, ó, o I está forte, eles passam a ser uma vogal. Se é uma vogal, tem que separar, beleza? Aí entra essa regrinha aqui, acentuam-se o I e o U quando são a segunda vogal tônica de hiato. Então aqui eu acentuo por esse motivo, aqui também. Repare que você pode, aqui, ó, ou seguido de S, tá? Eu posso ter IS, posso ter US, não precisa ter apenas o I ou o U, pode ser seguido de S, tá bom? A mesma coisa, saúde, baú, balaústre. Show de bola? Assunto bem tranquilo. Vamos progredir. Daqui a pouco nós vamos fazer alguns exercícios para você ficar fera nesse assunto. Aqui, ó.
Bisufocado. Se junto ao I e o U vier qualquer outra letra na mesma sílaba, não haverá acento, tá? Então aqui, ó, Raul, não tem acento, tá? Tem que aparecer o I, o U, seguidos ou não de S. Se aparece outra letra, não tem acento. Aqui apareceu o L, não tem acento. Ruim, apareceu o I, o M, não tem acento. Juiz, apareceu o Z, não tem acento. Sair, apareceu o R, não terá acento. Ok? Ó, se o I for seguido de NH, não haverá acento. É o caso de rainha, moinho, campainha. Tá? Também não haverá acento se a vogal se repetir, como por exemplo em xiita. Show? Vamos progredir aqui. Ó. Ditongos, tá? Acentuam-se os ditongos abertos orais e tônicos das palavras oxítonas terminadas em es, el, els, oi, ois. Tá? É mais fácil você gravar o seguinte, as oxítonas, né, com ditongos abertos orais terminados em es, el, els, oi, ois, vão receber acento. Então aqui, ó, papéis, anéis, caracóis, céu, chapéu. Show de bola? Só lembrando que ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal ou vice-versa, tá? Se eu tenho, por exemplo, uma vogal com uma semivogal, né? Aqui eu vou ter um ditongo decrescente, porque como a vogal é mais forte que a semivogal, o som decresce. E se eu tiver necessariamente uma semivogal com uma vogal, eu vou ter um ditongo crescente, porque a semivogal é fraca e a vogal é forte. Então o som ele sobe. Beleza, vamos progredir aqui. Ó. Acentos diferenciais, né? Como o nome já diz, o acento diferencial serve para marcar a diferença entre palavras que são escritas da mesma forma. Não é isso? Aqui, ó, palavras homógrafas. Primeiramente, vamos nos lembrar do acento que diferencia os verbos ter e vir, tá? E seus derivados, é claro, no presente do indicativo, caso estejam na terceira pessoa. Então, aqui, ó, ele tem singular. Eles têm com acento plural. Ele vem singular. Eles vêm com acento plural. Ele mantém singular. Eles mantêm plural. Aí você pensa assim, por que aqui ele tem, não tem acento e ele mantém, tem acento? Sabe por quê? Porque nesse caso aqui, ó, ele tem, esse tem é um monossilábico. Existe alguma regra para você acentuar monossilábico terminado em M? Não, tá? Quais são as regras de acentuação de monossilábicos, tá? Você vai, a primeira regrinha que eu falei hoje, você vai acentuar os monossilábicos terminados em AS, ES e OS. Não existe regra para você acentuar monossilábico terminado em M, então por isso que não tem acento. Agora, por que aqui tem acento? Mantém, sabe por quê? Porque existe uma regra de oxítona. Você pode acentuar as oxítonas terminadas em AS, ES, OS, M e NS. Aqui no caso é M. É isso? Por isso que aqui tem acento. Aqui esse acento serve para marcar que é plural, diferencial, né? Eles mantêm, que intervém, mesma coisa, eles intervêm, plural. Show de bola? Opa, caiu aqui, deixa eu pegar. Acontece, tá? Vamos lá, acho que não quebrou não. Não quebrou, graças a Deus. Vamos lá. Aqui, ó, acentos diferenciais. Há um caso de acento diferencial de timbre, aberto e fechado. Isso também existe, tá? Que é o caso aqui, ó, pode, verbo do presente, pôde, verbo do passado. Então, para diferenciar esse tempo, né, esses tempos verbais, ele pode, ele pode presente, ele pôde passado, eu coloco um acento circunflexo, ok? Use-se o acento circunflexo no verbo por para diferenciá-lo da preposição por que não é acentuada. Então, quando eu falo assim, ó, ele vai pôr esse assunto à mesa. Nesse caso é o verbo, tem acento. Agora, quando eu falo, quando eu uso a preposição por, né, por exemplo, né, a preposição por, você não vai ter acento, tá bom? Douglas, quais são as preposições mesmo? Você pode me lembrar? Com certeza. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre,
para, per, perante, por, sem, sob, sob, traz são as preposições essenciais. Show de bola? Vamos progredir aqui, ó. Acentos diferenciais ainda, né? O trema não é mais usado, então você pode esquecer, tá? O trema não é acento gráfico, somente em caso de nomes próprios. Aqui, ó. Dulcifer, Mule, Bunter. Então, nomes próprios, ok. Os verbos crer, dar, ler, ver, né? Que você pode lembrar assim, ó. Credelever, né? Dobram a letra e quando na terceira pessoa do plural e não levam acento circunflexo, né? Então, quando eles vão necessariamente para a terceira pessoa do plural, eles vão dobrar a letra, porém não tem mais acento. Então, você vai falar, eles creem, eles deem, não tem acento, ok? Próximo aqui, ó, acentos diferenciais ainda, com verbos acompanhados dos pronomes lola, nona. Lola, nona, tá bom? Como assim? Observar a regra para cada verbo em questão. Então, aqui, ó, chamá-lo. Por que aqui tem acento? Porque eu tenho aqui uma oxítona terminada em A, eu posso acentuar. Fazê-lo. Eu tenho também aqui uma oxítona terminada em E. Existe um caso permitindo isso. Beleza? Agora, se fosse algum verbo terminado em I, opa, você não iria acentuar. Tá? Se esse verbo fosse uma oxítona, né, com terminação em I, você não poderia acentuar, porque não existe uma regra que permite que uma oxítona terminada em I seja acentuada. Quais são as regras para que as oxítonas sejam acentuadas? Elas precisam terminar em, fazendo uma revisãozinha, tá? Elas precisam terminar em AS, ES, OS, EM, NS. Show de bola? Então, opa!